Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Continuar aqui a nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas, debatendo sobre diversas questões e escutando também, né, obviamente, os canais parceiros, né, os canais do YouTube amigos aí que o Mesa de Debates faz aí nessa trajetória. E um desses canais aí que passa bastante conteúdo importante, informação importante, é o canal do Leitor Subversivo, um canal aí do Paulo Henrique, né? É muito interessante, recomendo. Então vamos aqui conversar com o Paulo, para o Paulo falar um pouco aí do seu projeto, né? Qual que é a ideia, né, do canal dele. Então, Paulo, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite, né, primeiramente. E contando mais ou menos a minha trajetória, né, eu sempre aviso que eu vou variando nas formas como eu vou falando a origem, fazendo uma genealogia sobre mim para cada pessoa, para cada entrevista diferente, né? Eu vou dar importância na seleção da minha memória a fatos diferentes, né, de acordo com o momento. Mas, basicamente, é a mesma história, só que é sempre uma perspectiva diferente toda vez que me pergunto, né? Aí no objetivo, né, a origem do canal é contingente, né? Ela é resultado de vários acontecimentos, né? Minha atuação praticamente era escrevendo texto e dialogando nas outras redes, né, vizinhas aí, Facebook, Twitter, Instagram, principalmente no Instagram, e era mais compartilhando conteúdo sobre sociologia, ciências políticas, filosofia, história, essas discussões gerais, mais voltada para uma bolha anarquista, né? Era o que eu acreditava. Mas acabou crescendo, 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 até que através do Instagram, mais do Instagram e das relações que eu fui construindo ao longo das décadas que eu venho produzindo, né? Meu principal meio de eu tenho duas frentes de militância, né? Que eu atuo numa organização anarquista desde 2013, que eu me organizo junto com o GEA, que é um grupo de estudos anarquistas. Então minha atuação com militância é com um grupo que se organiza como grupo de estudos. A gente atua no trabalho social, já fizemos cursinho, participamos ativamente das manifestações, organizações, mas somos um grupo de estudo militante, né? Uma organização com pessoas de diversos estratos e formações diferentes de orientação anarquista. E eu atuo bastante nas redes sociais, principalmente utilizando o WhatsApp, na criação de grupos de estudos também, né, de temáticas diferentes. E um deles, né, o mais conhecido atualmente, dois deles, né, é o grupo de estudos anarquistas, junto com quem começou um projeto do Coletivo do Vale do Sino, que é lá do Rio Grande do Sul, e eu sou de Goiânia, né, então são culturais. Um outro grupo que eu participo também é o CILEP, que é do Rio de Janeiro, que é o Centro de Estudos Libertários, né, da América Latina, também, e com relações anarquistas, e o grupo de estudo Fanon e Leitura Partilhada, né, que é o grupo que eu estou dando maior atenção mais neste momento, né, sobre os estudos fanonianos, antirracismo, anticolonial, mas também é, eu pesquiso bastante, né, discuto bastante, estudo bastante sobre perspectiva das teorias queer, o interseccionalismo, o anticolonial, né? Eu fui evoluindo gradualmente até me definir como anticolonial, então eu me defini como não me defini, mas passei pela ambivalência de decolonial, descolonial, pós-colonial, e hoje me afirmo mais como anticolonial, até mesmo por uma certa influência anarquista, né? Caso da Silvia, autora indígena, uma autora indígena Aymara, que é das etnias, né, que compõem as populações, acho que Inca,
Ela é da Bolívia, ela é anarquista, socióloga, ela é viva. Aí hum, acho que eu consegui já terminar minha percepção sobre mim mesmo como anticolonial com ela, anticolonial e abolicionista, né? E por isso anarquista. E eu fui construindo, né? Aí a partir dessas redes que eu fui construindo nesses vários grupos de estudos de filosofia e tudo mais, as relações que foram construídas nas outras vezes, meu canal, meu Instagram começou a crescer e eu já tinha, né, começado com umas tentativas com projetos iniciais lives para debater sobre, mas eu queria debater política mais voltada para a perspectiva das artes, né, literatura, música, poesia e outras perspectivas, mas aí acabei que estou indo mais para a teoria do que a minha intenção inicial, e minha intenção também inicial é mais trabalhar com o pessoal da periferia, belo, criminalidade e tudo mais, mas acabei indo mais para o campo da teoria. Essas lives que eu comecei entrevistando as pessoas sobre as obras dela, né? Me preocupei em trazer pessoas que estavam produzindo algo, publicando, como uma das primeiras lives, mas que não consegui salvar no Instagram, foi com o filósofo da tecnologia Janus Bírus, né, que também é anarquista, crítico da civilização, anticivilização, né? Ele tem os blogs onde ele publica artigos dele e traduções, que é são dois, né, que é o contrafatual e o contraciv, né, que é o de crítica à civilização. Nesses dois blocos você encontra os trabalhos dele publicados em outras horas. Aí a live foi sobre o trabalho dele, um livro de poesia dele, que eu tenho aqui, mas vou procurar, não vou mostrar agora. Depois com o Mauro Zag, que também é anarquista, crítico do estudo literário, que foi sobre a análise dele sobre a origem da civilização, ali, os primórdios da civilização, com análise da epopeia de Gilgamesh, né? E a outra que tive foi com o músico e produtor Vander II, que é de uma gravadora independente, Monstro To Be or Not To Be, né? E da banda Corjan, que é aqui de Goiânia, uma banda punk, então tem 20 anos de história, com produção, com esse selo que lança várias bandas, tanto locais, nacionais e também algumas de outros países que saem para essa gravadora aqui de Goiânia. Aí iniciando essa live até que, junto com o encontro com o Alberto do canal Gap Filosófico, ele começou a me ajudar, né? Casa com suporte e passei para o YouTube, né? E no YouTube a gente começou a mesclar com os grupos de estudo, né? Então, os dias que tem as discussões sobre o livro do Fanon são interligados com o grupo, né, de estudos do Fanon, que eu também trabalho para que isso seja um projeto coletivo, uma formação coletiva, uma organização coletiva, junto com os princípios de autonomia e autogestão e tipo uma coisa bem horizontal mesmo, né? Uma democracia direta, podemos dizer assim, né? Sem mediação, aí tentando fazer o grupo funcionar assim, com as discussões em torno da filosofia do Fanon, que o grupo é focado em Fanon. Aí, nos outros dias, a gente organiza lives com convidados sobre os temas que eu considero pertinentes, né? Quando é live simultânea no meu canal dele, ou live simultânea no meu canal, do Gap Filosófico e do Anarquistas do Vale do Sino. Então, a gente faz entrevistas com autores, discussão de livros e debates sobre assuntos que eu acho pertinentes, como saúde mental e capitalismo, educação, filosofia, teoria política e teoria queer e outros temas, que é um canal que vai sendo que não tem um objetivo, um objeto pré-definido, né? Ele é uma experimentação sobre uma vida de atividade militante, de pensamento militante. É mais ou menos assim que eu posso dizer biograficamente o que é a origem do canal e mais ou menos que acho que talvez possa servir como uma apresentação sobre mim. Sou Paulo Henrique, moro em Senador Canedo
ao lado da capital Goiânia, aqui no estado de Goiás, e sou militante anarquista e estudante autodidata. Aí, desculpa aí se interromper, pode continuar. Maravilha, Paulo. Henrique, você falou uma questão, né, que eu queria muito abordar com você nesta live, né, que eu acho que o mesa de debates, né, por várias questões aborda bem pouco, é sobre a questão da teoria queer. Se você fosse explicar, né, para o ouvinte mais leigo que não sabe sobre esse tema, do que se trata? Então, existem várias perspectivas, né? Porque a teoria queer ela surge, né, na universidade, é uma teoria estrangeira, né? É, surge Inglaterra, Estados Unidos, no rescaldo da onda que depois, pós 68, pós anos 70, né, na segunda, em consequência da segunda, muito, posso definir assim, muito em consequência da segunda onda do feminismo, que aprofundaram as discussões sobre os gêneros que haviam sendo discutidos por antropólogos, e a questão da identidade também, que é discutida na filosofia e tudo mais. E, tipo, se a gente for pensar, por exemplo, em Fanon, que ele discute a questão do essencialismo, da perspectiva de que é na discussão sobre o racismo, né, em que se tenta negar, né, ele combate a visão essencialista, que tem uma essência universal sobre o sujeito. Então, os negros são todos assim, brancos, as mulheres são todas assim. Essa é uma discussão que tem ali no Fanon, mas que aparece também no Sartre, ali, no existencialismo. E quem era ali a companheira de Sartre? A Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir é que fala a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Essa perspectiva é a mesma quando Fanon fala em pele negra, máscaras brancas, não se é negro, torna-se negro. O negro é construído pelo lado colonizador, pelo lado racista. Então, nesses rescaldos da discussão, né, tentando simplificar aqui, mostrando as conexões entre os vários debates, surge dele depois graças à teoria, a segunda onda dentro dos feminismos, né, e dentro da perspectiva feminista mais teórica, graças aos eventos, né, do contexto cultural, econômico, político dos anos 60, 70, surge a teoria queer, que são vários teóricos para discutir umas questões não só centradas em gênero, mas gênero, identidade, essas coisas, não exclusivamente relacionado à comunidade LGBT. Ele vai, né, um pouco contra a onda do movimento LGBT, que havia se tornado muito liberal, muito reformista, muito branco, muito excludente. Então, contra uma perspectiva mais liberal das capturas do movimento, como foi acontecendo com o movimento negro, que teve cooptação do setor liberal e dos outros movimentos, assim como houve no LGBT, que vinha rejeitando os corpos dissidentes, né? Ele vinha querendo se normatizar, se parecer mais com a sociedade repressora heterocis normativa, surge a teoria queer, que é a teoria do estranho. Essa é a definição de queer, né, da tradução, é o estranho. Era um insulto, né, com vários insultos que eram utilizados contra a comunidade, vamos dizer, provisoriamente LGBT, foi utilizado o termo queer, né, e revertido para um sentido positivo, para definir já não simplesmente uma sigla LGBT, mas toda uma quantidade de dissidência, de pessoas diferentes, de corpos, de identidades não rotuláveis, não socializadas, que é o campo de luta. Aí a gente pode dizer que é mais ou menos isso, teoria queer. Teoria queer ela trata dessa questão as pessoas focam muito na questão só do LGBT, mas sem tetos, prostitutas, punks, todos estão dentro da teoria queer. Entendi. E o Paulo, uma questão que acho que a gente podia colocar aqui, né, que é a questão, né, das drag queen, né?
isso tá tem uma relação aí com a pauta, né, das drag, né? E qual que é a diferença, né, para o ouvinte aí mais leigo, né, de uma drag queen, né, e de uma travesti? Que eu escuto muita confusão, né, ainda, infelizmente, né, sobre esse tema. Aí é uma questão mais. É também complicado de se discutir, né? Porque é uma questão de cultura, né? Questão temporal e de local, né? Geográfica. Travesti é o termo que só existe no Brasil, então, na América Latina, na parte do Sul. Então, travesti só existe na América do Sul. Então, a identidade das mulheres, de certas mulheres trans, não binárias ou não, se define como travesti na América do Sul. Drag queen, aqui, a gente pega muita definição que tem lá dentro do teatro vitoriano, tipo de Shakespeare, né? São homens que se vestem de mulheres, então não tem a ver com uma identidade psicológica, né? É, afetivo, social, mas sim uma atividade não poderia dizer profissional, né? Mas uma atividade de um artista, né? Artistas que performam, né, personagens do sexo, não só homens, né, mas também mulheres, personagens do sexo oposto, performam essa identidade, né? De uma maneira, mas é isso mais ou menos a atuação que a gente utiliza aqui. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a Silva Rivera e a Marsha P. Johnson, que são dois nomes importantes, né? São definidas como drags, né? Mulheres, homens em drag ou mulheres, né? Ou pode ser chamado de outras coisas também, né? Porque a Marsha Jones poderíamos dizer que ela seria um gênero fluido, né? Mas ela se autodefinia como drag. Então, quando teve o protesto no como é que é mesmo, né? O que deu origem à parada gay, quando teve o protesto no bar lá de Stonewall, em que a Marsha P. Johnson é lembrada como que ela estava, que dizem, né, as lendas que ela estava num poste jogando tijolo na polícia, ali, né? Mas o que a gente sabe que ela conta é que ela apareceu com a quebradeira já acontecendo e que ela com as outras drags, enquanto a polícia estava acuada dentro do bar, né? Lembrando, né, a polícia chegou nesse bar fazendo uma batida, era a lei era proibir o drag, né? As pessoas drags de existirem, era crime se vestir com roupa considerada do gênero, chamada como do gênero oposto, e faziam essa batida nos bar, né? Cobrando pós. Como nesse dia já tinha havido uma batida, né? Porque a polícia era envolvida com a máfia, esses bares eram controlados pela máfia nos Estados Unidos, né? Por isso que era um bar frequentado pela população LGBT, né, que usam o termo provisoriamente, né, e aí acontecendo essa batida policial, uma das pessoas reage que ela tiver uma sapatão, dando um soco no policial que estava prendendo ela, e as outras pessoas começam a reagir, primeiro atirando moeda, depois atirando outras coisas, até que começa o confronto com a polícia, que eles conseguem acuar junto com o bar, além do bar, os outros bares em volta. O setor começou a se envolver na manifestação e conseguiram acuar a polícia para dentro do bar, que presa lá dentro, né? O que eles fizeram? Quebraram as janelas, jogaram lixo para dentro, e tacaram fogo, né? Com a polícia lá dentro. Esse foi o início dos protestos do Stonewall, que dá origem, né, à parada gay, como a gente conhece, que é uma parte da história que a galera costuma negligenciar, né? Não contar muito sobre como foi um protesto de tumulto, de rebelião, né? De reação violenta. E a lenda diz que Silva Rivera e Marsha Jones, que seriam duas mulheres trans que se definiam como drags, né? Naquele período. E, e aí ela
aparece nessa cena, né, dentro da... Ela é importante, né, na teoria queer, né, o discurso dela, o assassinato, tem um documentário muito bom na Netflix. Aí ela é definido como mulheres em drag, né, ou transexual. O transexual e o gay é uma outra história de questão de temporal, história político, né? Nos anos 70, gay era a palavra empregada no sentido que hoje a gente utiliza para transexual. Por isso que a nova tradução, eu acredito, né, minha conjectura, que a nova tradução do livro do Miele, o Manifesto Homossexuale, do italiano, que era dos anos 70, que agora vai ser traduzido está sendo lançado, né, pela Boitempo, está em pré-venda. O livro está vindo com o título por um manifesto transexual comunista, sendo que no original seria traduzido como homossexual, mas como o termo na época homossexual gay era sinônimo de também de transexualidade, o talvez por isso seja uma decisão acertada que a editora fez, também comercial, né? Provavelmente, de traduzir o livro do Miele como o Manifesto Transsexual Comunista, trocando homossexual por transexual. Então tem essa questão temporal, né, da história das palavras para a gente poder se atentar também. Mas travesti é uma palavra até de origem brasileira. E drag queen é uma palavra de origem estrangeira e pode ser utilizada em outros contextos com o mesmo sentido que a gente dá para transexuais, não binários e crossdresses. Aí varia, é uma questão contingente, dependente do seu contexto. Perfeito. E Paulo, né, você fala que é um militante anarquista, né, que milita aí em grupos de estudo, né? Agora saindo um pouco dessa questão que a gente iniciou, né, indo mais aí para a política, como que você está vendo aí a conjuntura nacional política do nosso país, né? Como que você vê o novo governo, né? A extrema direita, né? Como combater a extrema direita? Gostaria que você falasse um pouco dessas questões. Então, né, eu mantenho minha militância, né, constante, né, principalmente de 2013, desde 2013 até o momento, né? Então, sempre, né, minha posição foi anti-estatal, opositora ao governo, a qualquer governo, a qualquer forma suprapartidária. Então, minhas críticas sempre foram mais aliadas tanto ao campo autonomista quanto ao campo anarquista, essa perspectiva. Mas, tipo assim, durante as ocupações que eu fui, né, um dos alunos que participou das ocupações secundaristas entre 2013 a 2016, né, na verdade, entre 2014 a 2016, é, a gente manteve, desde então, manteve uma perspectiva bastante crítica, tanto desde o governo petista e, principalmente, né, durante o governo Bolsonaro. Aí minha perspectiva acabou sendo uma... Por isso que até o formato, as questões que eu levanto, é uma militância para militância, é uma conversa para militância, dentro das nossas bolhas, para discutir questões, equívocos que a gente vem praticando desses anos e perceber quais são os ataques do front. Né? A gente vem encarando um crescente onda de fascização e reacionarismo, não só de uma direita que cresce globalmente, né? É uma questão global, né? O crescimento da extrema-direita, e não é desde 2013, pelo menos desde a década de 90, a gente pode falar de uma reação que mais, na verdade, no final dos anos 90, né? Uma nova reação, mas sempre uma reação, né, do capital e da direita para empurrar as lutas de caráter proletário, que a gente pode falar assim, né, são que todas essas definições, né, classe, proletário, tudo mais, são definições identitárias. Ao contrário do que o povo define identitarismo
como a luta negra e tudo mais, como o identitarismo, na verdade, toda luta política vai ser considerada por viés de uma identidade, desafia uma identidade. Então, temos aí o cidadão de bem, temos aí a classe trabalhadora, temos aí o povo. Então, tudo isso são essencializações. Então, como na questão a gente tem que tentar, né, se atentar nas armadilhas das palavras, né? Não cair em discursos reducionistas sobre, e essencialistas, né? Aí podemos definir como uma luta de caráter popular, né? Esquerda radical vem sofrendo um duplo processo, né? Que é os microfascismos e os fascismos e os fascismos explícitos, né? Organizados, tradicionais, que vêm se infiltrando dentro dos partidos de esquerdas e seduzindo certas organizações suprapartidárias de esquerda, quando tipo o duguinismo, né? A quarta teoria política, do Alessandro Dugue, que vem chegando aí. Aí desde o voltando, né? Que eu acabo o meu raciocínio trabalhando nisso, né? De indo voltando nas informações, no final dos anos 90, né? Graças a movimentos alter-global, né? Que as pessoas às vezes traduzem erroneamente por antiglobalização, mas é o alter-global por uma outra globalização, já que é impossível enfrentarmos o processo de que já está dado, né? Da globalização, mas pensar numa outra globalização, né? Um movimento anticapitalista que surgiu ali, teve seus desdobramentos, né? Positivos e negativos, né? Grande participação de anarquistas como o David Graeber, Noam Chomsky, e que ativou manifestações globais. Então, tivemos o uso bastante da internet, Twitter, redes sociais e tudo mais, que organizando manifestações de caráter. E tivemos essa primeira fase de grandes marchas, né? Em grandes centros, grandes eventos, como o G20 tudo mais, e tivemos essa, até culminar, que a gente teve que culminar nessa epidemia de manifestações globais que ocorreram de caráter disruptivo, né, que tivemos no mundo todo, comparando com as jornadas de julho, como da Praça Tahrir, Egito, os indignados da Espanha, a pessoal da Grécia, a contínua questões do Oriente Médio, né, Iraque, Palestina, a guerra curda pela autonomia, movimentos separatistas, e tudo isso concomitante, tivemos esse momento e de acessão de uma esquerda, de um outro processo de lutas na esquerda, né, que reverberam aí desde os processos dos anos 60, né, tem uma ligação aí dos anos 60, anos 70, os processos de organização e de manifestação mudaram, né? Então entrou em desuso e recuou bastante aquele tipo de colocação e organização feita por sindicatos, partidos, certos organizativos, e tivemos até esse caráter múltiplo, quase espontaneísta, né, de organizações mais rizomáticas, mais horizontais, e, e uma revoltas locais que reverberam de forma global, né, questões que entram no pato, como ecologia e tudo mais. E uma reação a isso é uma extrema-direita global que vem crescendo com discursos e tudo mais. E é um discurso que já vem sendo produzido há várias décadas, né, não só com tic-tanques liberais, mas com tic-tanques militares, né, no caso, a gente pensar no Brasil, né? Pensar que a Tabata Amaral é um produto do tic-tank produzido é um tic-tank da propriedade, tem na propriedade o Luciano Huck. Você vê que temos aí um liberalismo entrando também e contaminando a esquerda, né? Que é uma sedução. Ainda tem gente que acredita que Tabata Amaral é uma política de esquerda, mas não é uma política liberal de tic-tank aliada ali a um grupo de empresários que, dentre eles, tem ali o Luciano Huck. Dentre eles, vários tic-tank. O próprio MBL é um produto de tic-tank, né? Então a gente tem que falar sobre esses questões. Né? Estava até vendo uma live até hoje do professor de filosofia, o marxista Paulo Arantes, falando sobre a SEBRAE, que surgiu ali para o final da ditadura, uma organização tic-tank com financiamento até da Ford, que atua no Brasil, e que algum dos filósofos da nossa academia, no processo de abertura da ditadura, vai aparecer aí. E se a gente pensar também no livro Brasil no Aspecto de Guerra do Pierre Lane, ele também vai narrar um pouco dessas histórias do tic-tank e tudo mais. Mesmo ele vai narrando uma coisa assim. Olha, ali nos anos 90, o Olavo de Carvalho já estava sendo chamado para dar aula dentro dos exércitos.
existe um setor reacionário dentro do exército antimarxista, anticomunista. Eles têm manuais, uma forma de educação para ensinar o militar, para alimentar esse campo reacionário dentro dos exércitos. Então, o que tivemos em 2013 é um desdobramento de acúmulo de várias coisas, que a esquerda vem, de certa forma, negligenciando e ignorando. Apesar de ter vários absurdos ali na tese do antropólogo Pierre Lane, tem essa coisa para aproveitar para aprender sobre a história do Brasil. Então, temos isso, né? Aí, como acho que a galera está cansada de saber, né, como é o crescimento da extrema-direita no Brasil, aí tem esse fato global. Tivemos aí, né, a reação, grupos fascistas como Glória Dourada, na Grécia, que ataca os anarquistas de Esáquia, que foi um bairro que foi todo ocupado por anarquistas e que guardava imigrantes, dava asilos a imigrantes, alimentação, moradia. E com a ascensão dos partidos de extrema-direita, os grupos com retorno não, né, com a reascensão e crescimento dos grupos fascistas, o Bar de Esáquia agora sofreu sérios ataques, evacuações pelo governo e tudo mais. E assim como temos a reação na França, né, surge os coletes amarelos, influenciado por certas propostas de organizações anarquistas, e que vem enfrentando tanto os governos de direita, tanto de direita mais progressiva, do Macron, quanto extremamente reacionária, né, a nazista da Marine Le Pen. E temos aí, na América Latina, né, uma outra conjuntura de protesto. Vemos agora, né, tem que mencionar o Peru, agora foi mais de 1.300 manifestações já desde o ano passado até agora, e o Peru, para a gente fazer uma comparação entre governos, antes ainda na saída do governo Bolsonaro, né, processo de transição, foi vendido munição, né, não letal, que já estava provocando ferimentos e mortes, munições letais, com bala de borracha e tudo mais, mas que até onde eu tinha acompanhado, tinha dado 70 mortos aqui no Peru, que é um protesto que começou no final do ano passado e vem continuamente acontecendo até agora, graças ao golpe feito com a vice do Castilho, Dina Baluarte, e, e a bancada fujimorista, que é de extrema-direita, né, que domina o país, deram um golpe, prenderam o presidente eleito, que também, né, milhares de erros que ele tenha feito, e aí as pessoas estão na rua protestando, pedindo a saída de todos, uma nova Constituição, uma coisa meio parecida que aconteceu no Chile, extremamente revoltos, e que a gente está vendo renascendo aí em vários países da América Latina, a organização dos movimentos indígenas e tudo mais. E aí, balas foram vendidas. Só que essas balas só foram enviadas no ano seguinte, ali em janeiro, já no processo de transição. O Lula já tinha virado governo, já tinha tomado posse, e as munições, o governo completamente ciente dessa situação, dessa conturbação política dentro da Bolívia, enviou a munição. A munição foi cobrada de. Então, houve uma certa confluência, assim, né, de atitudes reacionárias de ambos os governos ao tratar da imposição dessa manifestação. Então, na posição do governo com uma atividade popular de manifestação, tanto o de direita quanto o de esquerda estão repetindo um certo comportamento reacionário que acometeu os campos mais ortodoxos e reacionários da esquerda que existiam lá no ano 70, né? Lembrando que até os anos 70, os partidos de esquerda, principalmente marxistas, não aceitavam LGBTs, não aceitavam, era proibido mesmo, né? Vários expurgos, várias expulsões. E então vemos o processo de reacionarismo voltando à esquerda, vemos partidos de esquerda acusando os movimentos minoritários, os vírus minoritários, como identitaristas, de menor importância e como questões secundárias à luta de classes, sendo que todos os grupos são formados por essas várias, vamos falar assim, singularidades, diversidades, diferenças, né, marcado por ser mulheres, pretos, periféricos, deficientes, pessoas com neurodivergentes, lésbicos e tudo mais, compõem a classe que eles consideram que acabam vendo como uma coisa homogênea só. Então, nessa perspectiva, eu vejo que é nenhum
realmente é assim, né? Nem um governo nem outro. Pelas questões de reacionarismo que surgem de ambas as partes, há que diferenciar a análise do partido, de certos indivíduos e da atuação do governo, né? Em todas as críticas que a gente vai fazer. Então, mas é esse o panorama político, né? E a questão que mais importa, que eu venho mais me preocupando mesmo, é a entrada de ideias, teorias e grupos fascistas, a penetração, o entrismo de grupos fascistas que estão entrando para dentro da esquerda, como nova resistência, que eu tinha mencionado lá atrás, que é influenciado, né, que são seguidores da teoria, da quarta teoria política do russo Alexandre Dugin, que, aliás, tem um debate dele com o Olavo de Carvalho, né, que os dois são tradicionalistas influenciados pelo esotérico filósofo pensador fascista Júlio Evola, né, o pensador fascista italiano, esotérico, que foi mais importante na Itália, né, fascista, e o Olavo de Carvalho também seguidor do tradicionalismo esotérico, né, René Guénon, que foi professor de Júlio Evola, e Júlio Evola aparece na obra dele, e é também uma influência pro Alexander Dugin, mas os dois têm posições completamente diferentes numa questão. Enquanto o Alexander Dugin está preocupado com a potência e com o poder político, geopolítico da Rússia, falando de uma ameaça contra tradições, é uma corrupção do Ocidente, contra a hegemonia americana. O Olavo de Carvalho trabalha, pelo contrário, a favor da hegemonia da cultura americana, mas também denunciando uma corrupção dos valores das tradições do Ocidente. Então, são dois autores reacionários, um, um eslavista, né, podemos dizer assim, um eslavismo fascista do Alexander Dugin, né, do russo, da extrema-direita russa. Aliás, ele é uma das pessoas que influencia o Andrei Korbut, que cria o livro sobre guerra híbrida, que Andrei Korbut é um americano que vai para a Rússia, e lá ele vende essa teoria da guerra híbrida, que é uma teoria americana que está sendo distribuída pela Rússia para essa acusação recíproca, que os Estados Unidos acusa a Rússia de praticar a guerra híbrida, né, lá na Crimeia e tudo mais, no Oriente Médio, e, e a Rússia acusa os Estados Unidos de praticarem a guerra híbrida. Mas se a gente pegar uma definição mais rígida, sempre houve guerra híbrida, né? Que é essa interferência, né, essa manipulação dos governos estrangeiros em políticas locais, né? Talvez até provocando, produzindo eventos, né? Aí, no caso, que gira muito em torno desse debate é na questão da guerra da Ucrânia mesmo, né? Que ela seria o grande prova, né? E o grande êxito, né, de uma prática de guerra híbrida provocada aí pelos governos. Mas ela é uma teoria perigosa porque ela transforma qualquer manifestação popular em resultado de uma guerra híbrida. Então, nem o povo teria agência própria para poder ter direito de pegar e ir lá protestar contra o governo, que pode ser acusado de ser um protesto liberal controlado pela CIA ou pela Rússia, para quem acompanha a geopolítica, né? Lembra das acusações da Rússia nas eleições do Trump, da Rússia ter interferido nas eleições. E aqui no Brasil a gente vê o Steve Bannon interferindo nas eleições, tudo mais. Aí temos as questões há que manipular essas questões com cuidado. Aí esse perigo também, né? A influência se a gente vê a influência do Alexander Dugin, o principal teórico que é lido aqui no Brasil sobre a questão da guerra, então temos que tomar mais cuidado ainda. Aí essa é uma perspectiva mais geral das minhas preocupações na política nacional, né, referente a essas questões. Maravilha! E Paulo, né, você toca num assunto que eu achei bastante interessante e que eu particularmente tenho um pé atrás no que você coloca, mas acho que isso está margem aí para um longo debate. É que você fala que a classe trabalhadora é uma formação identitária. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais em relação a essa informação. Então, né, a formação da classe operária é uma teoria que o Marx cria, né? Ele vai discorrer sobre
sobre essa formação a gente pode encarar o Capital como uma formação da subjetividade proletária, que ele vai explicar pelo processo de industrialização, revolução industrial, a consequentemente até a criação desse sujeito proletário, essa organização. Isso é uma formação identitária, né, que está sendo formada de agenciamento histórico. Quem vai ser um continuador perfeito de Marx nessa questão é o Foucault. E o Foucault ele vai partir por onde? Ele vai falar sobre a história da sexualidade. Ao mesmo tempo, quando você está lendo ali Foucault, você consegue perceber a criação dessa subjetividade do sujeito proletário. Então, a classe operária, ela existe enquanto existir aquela organização da classe operária, né? O sujeito operário. Acontece que hoje não existe mais. Você conhece algum operário? É muito difícil a gente ver um operário. A classe operária basicamente não existe mais, ou então ela é só mais uma das classes entre diversas classes. Então, com certeza, a gente não pode colocar dentro de classe operária os Ubers, os entregadores, as prostitutas, as mulheres do trabalho feminino, né, que a gente agora reconhece como trabalho, né, tudo é trabalho. Isso é uma concepção, a própria concepção de trabalho, ela vai mudando com o tempo, o próprio conceito de trabalho e de classe, né, vai se edificando. Então, o próprio Marx divide não coloca a classe operária como uma classe única. Ele fala de outros sujeitos da classe, né? Os subproletários, o lumpiproletariado, os vagabundos, ele fala de uma forma pejorativa até, os vagabundos, os vadios, as prostitutas e tudo mais, são os outros sujeitos que não entram dentro da classe operária. Então, uma identidade criada, ela tem certos atributos e definições. E quando a gente vai chegar em outros pensadores, né, no Guattari, ele vai, na discussão com os italianos, ele vai definir classe operária é aqueles que se definem, né, dentro de um projeto, dentro do contexto político, como classe operária. Simples assim. É uma concepção que, querendo ou não, é inescapável, com uma noção de identidade, formação de definir o sujeito no contexto e tudo mais. Então, temos a classe operária na Europa. Mas e nas colônias? Na colônia não tinha classe operária. Quando surge a classe operária nas colônias, era um grupo muito pequeno comparado com a massa de escravos ou de povos autoctones explorados, submetidos àquele governo. Então, quando a gente vai aplicar a teoria marxista para fora da Europa, ela tem que ser adaptada para a situação da colônia. Então, Fanon vai explicar o que era na colônia. Então, é um mundo dividido em dois. Aí tem a metrópole, a cidade, o centro, né? E as favelas, a periferia, da onde toda a população autoctone foi empurrada. E a gente pensar nos indígenas. Os indígenas são classe operária? Não, eles estão fora disso. Então, é uma noção de identidade, identificação de pertencimento, né? Pertencimento é o mesmo que identidade, basicamente, né? Então, é uma questão de pertencimento. Não são todos classe operária, e a classe operária está em via de desaparecer, como a gente vê aí pela grande mecanização, avanço da tecnologia, e hoje, né, temos a IA. E esse é um processo que a gente tem que observar também, né? A tecnologia, a evolução da ciência, nos processos produtivos de informação, que está ali desde o Capital, desde o escrito econômico filosófico, desde o Grundrisse, essa investigação, e a gente tem ali, né, os eventos que dão encadeamento, né, os grandes eventos, podemos dizer, para o socialismo, como o ludismo. Então, foi uma revolta, mas também a questão do capitalismo, a globalização com o escravismo, né, que é uma técnica que é a primeira questão do trabalho, né, mas também está ali a questão da globalização, a concentração de caravela, as velas, a ciência cartesiana, o pensamento de Hume, Galileu, Newton, todas essas evoluções que afetam também, que devem ser relacionadas, que têm relações com a formação das subjetividades, com as relações de trabalho, tudo mais. Se você pegar também o livro Fixar no Brasil e a história da classe operária, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, tem a monografia, né, o trabalho da Margaret Hago, que é uma historiadora. Vou pegar um livro aqui, tomara que não caia em cima de mim. Esse aqui é o livro da Margaret Hago, A Utopia da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista, né? Ela fala da formação, né,
da classe operária e como era a classe operária no Brasil no início do século XX, como ela pensava, como ela se comportava. Então, a gente tem aqui que seria essa classe operária, como ela é formada, como ela acontece, como ela é produzida. Então, vem aqui a questão das imigrações, do sindicato, dos jornais, e a questão também da cidade disciplinar, do higienismo, das ciências eugênicas. Se a gente pensar também no Lima Barreto, quando ele vai discutir questão, que é um dos primeiros a discutir a questão de raça no Brasil, você vê essa questão da ciência, das técnicas, passando também aí para como uma coisa que interfere na reflexão que a gente vai saber sobre o que é a classe operária e no desenvolvimento das lutas. Então, se tem ali o ludista, que é aquela produção das máquinas que vem expulsando a força de trabalho houve a reação, que a reação deles é primeiramente foi a destruição. Mas como esse processo não pode ser barrado, né, não pode ser barrado, as tecnologias fixaram, venceram, mas aí o que aconteceu? O desenvolvimento dos pensamentos socialistas e dos trabalhos, né? Enquanto vem ali primeiro o ludismo como um movimento de massa, e não é o primeiro, né? Sempre tivemos revoltas, né? Fazendo um correlacionismo, né? Usando o correlacionismo do Marx, sempre houve luta de classe na história, né? Lutas de classe, guerras desde a Idade Média. Uma outra dica de leitura é o Caliban e a Bruxa, da Margaret Hargreaves, que recupera essas lutas da Baixa Idade Média de camponeses contra os senhores, da democracia, guerras, assim, é muito louca, indico fortemente. E se pegarmos também o capítulo assim chamado Acumulação Primitiva de Marx, a gente observa, né? Vem esse processo. O próprio pensamento de Marx é um pensamento sobre essa produção, essas mudanças, essa questão da tecnologia na fábrica e tudo mais. A ferrovia, o trem, a máquina a vapor entram com bastante força. O avanço da física newtoniana e o pensamento entrou com força nessa pesquisa, na formação. E esse sujeito, ele só vai surgindo afetado por essas relações econômicas, científicos, sociais. Porque começa a surgir aí a ciência das estatísticas, as ciências sociais, que surgiram como ciência de Estado, né, o censo, né, que agora o povo passou a ser percebido como uma riqueza social, né? O PIB de um país, dentro de um PIB de país, está a sua taxa de população, a taxa de natalidade. Por isso que surgem as leis contra o aborto, né? Porque foi depois da epidemia da peste negra, aí a mulher foi deslocada para o lar, os homens foram colocados dentro da fábrica, a organização da fábrica foi centralizada. Então, temos aí a formação do sujeito operário, que foi resultado de mais de 400 anos de luta entre a classe burguesa emergente, o poder estatal, as Estados-nações emergentes, quanto a classe que estava sendo formada, né, nesse processo de luta que foi surgindo, que é a classe trabalhadora, né, de campesinos, de escravos e tudo mais. Essa massa vai surgir até a classe operária surge ainda no período de escravidão, né? Aí a classe operária do fim da escravidão, né, não teria todo mundo estar na classe operária, mas não, né? E a gente avança até hoje. É uma discussão grande, né? A classe operária, mas para mim é bastante claro, né, que é uma formação de subjetividade, uma formação de identidade dentro desses discursos para a explicação do real. Ô, Paulo, amanhã eu vou, só pra gente, inclusive, última pergunta, a gente finalizar aqui o nosso papo. Amanhã eu vou fazer uma cobertura no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né? É um sindicato que, ao meu ver, é um sindicato de operário. Eu já fiz várias coberturas lá, assim como fiz em outros lugares, né? Mas acho que eu tô pegando esse exemplo daqui de São José, que pra gente debater um pouco em cima dele. Se a classe operária ela está em vias de desaparecer,
Você coloca várias questões como a inteligência artificial, que eu acho que daria um outro debate, eu tenho uma outra visão sobre esse tema, né? Se a classe operária está em vias de desaparecer, eu vou no sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos encontrar o quê, né? Sendo que está um sindicato que representa uma categoria de operários. Eu gostaria que você dialogasse um pouco comigo. A gente pode perceber essa discussão, acho que ela não muda muito, porque não importa muito o campo de atuação, né? Mas, tipo, a gente pensa numa classe dos cortadores de canas. Eles vão desaparecendo aceleradamente graças ao processo de maquinário de máquinas que cortam a cana sozinho. Evidentemente, naqueles locais onde ainda a mão de obra analógica ainda não pode ser substituída, ainda se mantém lá aqueles trem. Então, entre os metalúrgicos, enquanto o processo de produção ainda puder ser mantido dentro desse enquadramento, desse estrutura, então essa classe A era produto, mas é uma percepção que a gente pode ver mesmo na linearidade, né, se a gente usar esse jargão, na linearidade histórica, que essa classe mesmo dos metalúrgicos, ela tende a desaparecer. Tanto é que ela tem que ser definida por uma identidade específica, ela é a classe metalúrgica, e você define ela como classe operária. Essa é uma definição que precisa de certo é, caracterização de pertencimento, né? É, não é caracterização, é um conjunto de conceitos de características, conjunto de características em que você forma para dizer esse é um sujeito da classe operária, tudo mais. Mas aí vai depender também de como esse sujeito também é outro conceito problemático, né? Porque o sujeito é uma invenção da modernidade, o sujeito é inventado, o sujeito é uma questão do neoliberalismo ainda, né? E, mas é isso aí, ela está em desaparecer. E também é um objetivo que as classes desapareçam. O niilismo de classe é objetivo tanto do anarquismo quanto do marxismo, que é o fim do trabalho, que é o fim da organização capitalista, e a emergência de uma sociedade comunista não hierarquizada, né? Então não é uma coisa nem ruim falar sobre o fim das classes. Acontece que certas formações de classe elas desaparecem, dando lugar, graças a questões geopolíticas, econômicas, evoluções técnicas, científicas, próprias mudanças no campo social e transformações da subjetividade e da materialidade do trabalho que elas vão desaparecendo. Então, a classe metalúrgica, definido nesse parâmetro aí, um certo limite, porque não é a mesma coisa de outro país e tudo mais, ainda posso dizer que ela existe aí, mas a tendência é essa fragmentação e desaparecimento. Né? Quando você vê as cidades, o capital é escrito pela proliferação das fábricas, dessa organização fabril, dessa industrialização. Agora temos outro processo, né, que a gente vê hoje com o surgimento desses vários outros tipos de sujeito, né, e outras várias organizações de reivindicações de lutas por melhorias, né, porque o capitalismo ainda está aí, e é dentro do capitalismo que essas transformações acontecem, porque ele tem esse alto valor de mutabilidade, né, de mutação, esse processo constante. Então, a classe operária, que era uma classe ali do início do século XIX, no fim do século XIX, início do XX, ela vai tendo o seu golpe de Minerva ali já para o anos 50, já é seu golpe de Minerva, já é um outro processo de evolução industrial que criou novos postos de trabalho e tudo mais. O trabalho que a gente está vendo no escritório, de computador, é uma coisa que é recente, ali dos anos 70. Então, é uma outra classe de explorados, de call centers, de outras coisas. Assim. Então, o nome operário ele é usado mais formalmente, ele é assimilado, ele é um vício de linguagem. Tá, só pra gente finalizar, né? Agora de vez, essa live tá muito boa a conversa. Reivindico, acho que esse é um debate bastante importante, né? Você falou aí dos maquinários, né, do cortador de cana, né? Do trabalhador de cortador de cana está sendo substituído. Mas quem produz os maquinários, o Paulo?
Acho que é essa a pergunta que a gente tem que responder. O maquinário surge assim do nada ou tem alguém fazendo o maquinário para cortar a cana? Então, toda essa mão de obra não entra na questão da identidade de classe operária. Por exemplo, quando você vai falar da exploração dos minérios na África, dentro da Amazônia, você vai chamar os Yanomamis de classe operária, porque eles estão sendo afetados. Se a gente vai falar de uma luta de perspectivas dos grupos oprimidos, desses devires minoritários, contra o capital, contra a classe capitalista, e agora a gente não tem só a classe capitalista, a gente tem a classe vetorialista, que é a mais forte agora dentro da classe capitalista, que é do Vale do Silício, da questão de tecnologia informática, dos satélites, internet e tudo mais, que é uma questão militar e é uma questão de organização principalmente também militar, de inteligência militar, que a internet tem essa origem de evolução pela guerra, pela inteligência militar e tudo mais. Tudo desenvolvido. Você não chama a classe, não chama os Yanomami nem de classe, nem de classe operária. Mas eles estão ali sendo vítimas do capitalismo. Ele entra agora dentro dessas teorias de perspectivas de luta contra o capital, de superação do capital. Então, tem os indígenas ali. Eles estão sendo afetados. Tem os garimpeiros, mas eles não são classe operária. E eles estão numa posição até meio reacionária. Então, como você vai conversar com esse sujeito? Ele também não está numa posição como sujeito operário. O operário, ele está numa fábrica sendo operário. Os garimpeiros, os explorados ali pelo Vale do Silício, dentro do trabalho da Google, então dentro dos campos de mineração de cobalto, de moebo e outros minérios, e pela extração de madeira e tudo mais, não são definidos como operários, são definidos como outro processo. A classe operária é essa classe fabril dos grandes centros urbanos. A definição do Marx, né? Aí agora fechar de vez, o Marx falava que classe operária não seria uma identidade, seria uma posição que um indivíduo ocupa no meio de produção, né? Se as coisas são produzidas por quem? Então, mas aí é o trabalhador. E o trabalhador é outra camada de identidade. Mas é aquele que trabalha. Então, tem uma diversidade de trabalhos e de trabalhadores. A classe operária, ela é realmente essa do estado fabril. Eles falam de classe, acho que ele fala isso, de classe proletária é aquela que ocupa. Mas mesmo nessa classe ele faz divisões. Então, temos a subproletária, os... Por exemplo, a gente pode pegar aqui no livro 1934, né, o famigerado, né, polêmico do George Orwell, temos os membros do partido, né, eles ali podem ser definidos como classe operária no sentido ortodoxo clássico marxista. Quem está abaixo, o grande populacho ali, o povão que é massa indistinta, assim, que o partido não se preocupa tanto, assim, reprime, mas na situação da favela, pobreza, não são a classe operária, eles são os proletas. Então, o lucro proletariado já entra aí, a bandidagem e tudo mais. Tudo isso pode entrar aí, mas a classe operária ela está dentro de uma organização de trabalho ali. Maravilha, então agora para encerrar de vez, quero aqui agradecer a participação do Paulo Henrique, gostei bastante aqui do nosso papo e passo a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais. Então, muito obrigado a todos aí. Quem se interessar por mais essa discussão sobre essas pesquisas, né, que não é uma pesquisa minha isolada, é uma questão que vem com autores marxistas como Antônio Negri, Tudo Herman, Lukács, já discutem essa questão, que é a formação, que é uma identidade da classe operária. É uma questão também de discussão sobre identidade também ali no Armadilhas da Identidade, com prefácio do Silva Mendes e do Assad Hayden. Vocês podem procurar, é fácil de achar em PDF, sobre essas questões sobre o que é uma identidade. E se vocês quiserem uma coisa mais moderna, tem o livro Desejo de Revolução, também fácil de encontrar em PDF, com uma discussão entre Félix Guattari
Francisco Berardi, o Bifô, e Paulo Bertetto, que ali tem uma definição também diferente. Aí, mas se vocês quiserem mais sobre essa discussão, vocês sigam lá no meu canal. Leitor Subversivo, pode me seguir nas redes sociais ou buscar o link para o grupo, que a gente também está dentro da organização Genefil, Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia, que a gente entrega. Então, haverá essa interconexão entre o meu trabalho na internet, os grupos de estudos e a militância e a atividade social, né? Que eu acredito processo de autonomia, de ocupação, ocupação do território, a tomada de posse, né? Então, acredito no processo pela demarcação já, e uma teoria antidesenvolvimentista que vem tomando de modo reacionário a esquerda atualmente. Então, né? Você tem que pensar na questão da reforma agrária e também a questão ambiental. Então, eu e o Alberto estamos nos estudos de ecopolítica e outros pensadores de campos muito diversos para a gente pensar o nosso século XXI e os processos de lutas e o avanço do capitalismo, do neoliberalismo. Então, muito obrigado aí ao Mesa de Debates e a todos que estiveram acompanhando até aqui. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer novamente ao Paulo Henrique e agradecer também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva aqui no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos materiais, né? Curta também, segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram, Mesa de Debates. Quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. E também no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui!